E Amém. Jesus é o Senhor. Tá Tu pode gravando. orar. Botou para gravar. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, nós te agradecemos. Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu aqui, Senhor, de poder invocar o teu nome. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, que é o motivo de não sermos consumidos. Ó Senhor Jesus, Senhor, nessa reunião, seu centro, Senhor, se aparece para cada um de nós. Senhor Jesus, fala o teu querer, Senhor. Fala a tua vontade. Ó, usa a tua serva, Senhor. Ó, Senhor, segundo o teu coração, unge a sua boca, o seu coração. Ó, dá sabedoria. Senhor, também nos dá um coração puro, uma mente e uma consciência pura, Senhor, para ouvir o teu falar. Senhor, abençoa essa reunião. Abençoa cada um que está aqui nessa reunião, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ó, Senhor Jesus. Amém, minhas amadas irmãs. Hoje o Senhor nos deu a direção para falar sobre uma mulher segundo o coração de Deus. E eu começo falando para vocês o seguinte: vocês já pensaram o que é o nosso Senhor, o nosso amado Senhor, olhar para essa terra e ver em você essa mulher que tem um coração segundo o coração dele? Eu imaginei isso e eu vejo que isso nos traz muita alegria. Mas, além do que isso demonstra que nós somos pessoas que agradam o Senhor. E isso não acontece por acaso. Então, nós vemos na Bíblia o relato de uma pessoa que todos testificaram que ele tinha um viver segundo o coração de Deus. Ele agradava o Senhor. Essa pessoa foi Davi. Na história de Davi, que todas nós já conhecemos, nós vemos várias etapas, várias fases, vários momentos de vitórias e momentos de fracasso. Davi foi uma pessoa que errou bastante, que pecou bastante, que também cometeu muitos pontos positivos, mas tem algo nessa história de Davi que alguns princípios que ele seguiu e que tem tudo a ver com esse nosso tema de ser alguém que tem um coração que agrada a Deus. Em Atos 13, 22, é dito o seguinte: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, aí nós vemos qual era o segredo. Por que Davi foi considerado alguém que agradava a Deus? Porque ele foi uma pessoa que fazia a vontade de Deus. E nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas, voltando aos princípios, eu poderia aqui ter feito uma lista com vários elementos sobre ser essa mulher. Essa mulher que, como nós já vimos também, a mulher lá de Provérbios 31, mas 3 princípios é o início de tudo. O primeiro ponto é o reconhecimento. Uma mulher que ela agrada a Deus, ela faz o reconhecimento, ela identifica que ela não é nada, que ela não pode absolutamente nada, ela reconhece o estado dela de vaso, de limitada e de alguém que precisa do Senhor. Aí, nesse aspecto, nós vamos lá em Salmos 139. O Salmo 139 inteiro, nós não vamos falar ele todinho, depois vocês podem observar, mas o versículo 1 e 2 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa mulher, ela todos os dias trilha o caminho de ir diante do Senhor, reconhecendo que o coração dela é corrupto e que, por isso, ela precisa pedir ao Senhor que ele sonde o seu coração e veja se há nela algum caminho mau.
todas nós sabemos, na prática, que por mais que a nossa humanidade, por mais que nós tenhamos boa vontade, boas intenções, bons sentimentos, se for ainda do velho homem, que não passou pelo estágio da morte e da vida de ressurreição do Senhor, nós podemos fazer até muitas coisas, até coisas para o Senhor, coisas até positivas. Mas, se o nosso coração, de fato, ele não estiver numa posição de estar alinhado com o coração do Senhor, de nada adiantará. Então, o primeiro princípio, que é tão básico, é esse reconhecimento de quem nós somos e de que nós precisamos estar com o coração voltado para o alvo, que é o Senhor, e para o cumprimento da sua vontade. O segundo princípio é o arrependimento. Quando a luz do Senhor chega até cada uma de nós precisamos ter uma ação. O Senhor nos mostra nesse e naquele ponto onde nós ainda não agradamos, onde nós ainda pecamos contra Ele. E aí, nessa hora, quando a luz chega até nós, o nosso próximo passo é se arrepender. É ir diante do Senhor e dizer, confessando todas as coisas. O arrependimento é uma mudança na forma de pensar. Então, às vezes, a gente só atrela o arrependimento à questão de pecados, de coisas grosseiras, de coisas grandiosas. Só que o Senhor, na sua palavra, ele vai nos mostrando que não é somente os pecados, que a gente consegue até identificar mais facilmente, mas a forma de pensar. O que é que acontece? Às vezes, eu e você, nós temos vários pensamentos, como eu acabei de falar, pensamentos até positivos, mas que ainda é da nossa velha criação. Nós temos um jeito de agir e na esfera da igreja nós achamos que aquele jeito de agir, de pensar e de fazer as coisas é o melhor. Mas, muitas das vezes, nós não vamos até o Senhor para que Ele, de fato, nos diga e nos dê a direção de que realmente esse é o melhor e está dentro do plano dele. Então, por isso, nós precisamos desse segundo princípio, que é o arrependimento. Isso gera uma ação. Nós vamos diante do Senhor pedindo a Ele que Ele nos dê uma nova forma de pensar. Em Romanos 12, 2, tem o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí nós vemos um rogo, né? Alguém que está reconhecendo que se arrependeu e que está dizendo. O Senhor, ele nos diz nessa palavra o seguinte, que nós não podemos nos conformar com a forma desse mundo. O mundo tem um jeito próprio de pensar as coisas e que nós sabemos que é totalmente contrário com a forma de Deus ver as coisas. E nesse versículo nós temos um encorajamento. Nós que cremos no Senhor, que estamos trilhando a carreira cristã, buscando depender e ter uma vida cheia de realidade para com o nosso Senhor, hoje, todas nós precisamos ir diante dele e dizer, Senhor, eu não quero me conformar com este século, mas eu preciso ser transformada pela renovação da minha mente. A nossa mente, todos os dias, precisa ser renovada, senão todos nós caímos em velharia. Ser renovada e só assim uma coisa puxa a outra. É tão interessante a Bíblia, né, e o que o Senhor fala, porque uma coisa está ligada à outra. Depois que nós temos essa mente renovada, nós conseguimos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Antes disso, a gente não consegue tocar no plano espiritual de qual é a vontade do Senhor. Então, todos os dias, que o Senhor possa nos direcionar a ter um arrependimento cabal. Senhor, em vários itens, e nominalmente, abrir o nosso coração ao Senhor, falar para Ele tudo o que nós somos, tudo o que há ainda em nós, o nosso egoísmo, a nossa falta de amor ao próximo, a nossa falta de empatia, a nossa dificuldade de tolerar isso, aquilo.
nos serviços, eu creio que várias de vocês aqui todas estão envolvidas nos serviços práticos hoje da igreja, na esfera da igreja. E o que é que acontece? Os serviços é uma ótima oportunidade para que muita coisa aconteça e para que nós, todas nós, sejamos aperfeiçoadas pelo Senhor. Porque já pensou o Senhor juntar um grupo de 10 irmãs, 20 mulheres que todas pensam diferentes, e uma tem uma opinião, e a outra tem outra, e a outra acha que é desse jeito, a outra tem mais experiência, a outra já fez e deu certo, e a outra está vendo que isso não vai dar certo. Já pensou que caos, que confusão que seria isso? Mas aí o Senhor vem de lá e nos diz: renovação da vossa mente, para que experimenteis. E o terceiro princípio é a confissão. Eu já falei, é falar para Deus a verdade. Nos Salmos, nós vemos Davi rasgando o coração para Deus. Vários salmos é Davi abrindo de verdade tudo o que está no coração dele para Deus. Então, nisso aí, a gente aprende a seguinte lição: para com o nosso Senhor, nós não podemos ter uma vida superficial, uma vida em que, por mais que a gente sabe que o Senhor já sabe de todas as coisas, mas às vezes a gente diz assim: Senhor, isso aqui eu vou ficar na minha, porque vai passar desapercebido, o Senhor vai que não percebe. Só que o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. Ele é aquele que sabe absolutamente tudo. Antes mesmo da gente agir ou falar, ele já sabe. E aí a gente precisa ter essa atitude de confessar diante dele. Confessar, e aí é que o Senhor ele vai poder avançar em nós. Então, nós vemos esses três princípios, que foi o reconhecimento, o arrependimento e a confissão. Tudo isso, até aqui, foi para mostrar quem nós somos, o tipo de pessoa que Deus escolheu. Somos essas pessoas mesmo. Então, nós vemos que, no plano original de Deus, nós fomos feitas, todas nós, para sermos a imagem e semelhança dele. Mas aí a gente já conhece a história, que entrou o pecado e aí alterou tudo, o rumo da história. Só que o Senhor, ele veio e hoje, como Espírito, no louvor aí, nós vimos, né? O Espírito Santo habita em você. Então, irmãs, aquilo que nós não podemos, aquilo que nós não temos o poder, que nós não conseguimos, Deus, ele, na sua soberania, hoje, habita dentro de nós, através do Espírito. E é esse Espírito que tem o poder de transformar a nossa pessoa, de todos os dias nos livrar do nosso velho homem, com todos os elementos carnais e que é contrário a Deus, e nos empoderar com a palavra de Deus e nos fazer trilhar o caminho rumo à vontade eterna do Senhor. Então, agora que nós já sabemos, já vimos quem nós somos, eu quero dizer o seguinte, agora trazendo para uma questão bem prática do que nós temos vivido e ouvido através do falar profético atualmente e diante do cenário atual em que nós estamos vivendo, todas nós. Todas nós podemos constatar que estamos vivendo a reta final. Estamos, de fato, às portas de trazer o Senhor Jesus de volta. E por que a luz do Senhor precisa brilhar a ponto de eu ver e de eliminar tudo que há no meu interior que não agrada a Deus? Porque o tempo é hoje. E diferentemente de muitos outros irmãos e profetas do Antigo Testamento e do Novo, que viveram antes de nós, hoje nós vemos que, de fato, estamos às portas. Então, falta pouquíssimo para o nosso Senhor Jesus ele voltar. E aí, a pergunta é a seguinte: qual é a vontade de Deus hoje? Todas nós precisamos estar claras de qual é a vontade de Deus hoje. Nós que somos mulheres, que eu creio que tem o desejo e o coração de ser uma mulher que agrada a Deus, nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus hoje. A vontade de Deus hoje não é que seus filhos vivam
fazendo milhões de coisas para Ele. Tantas e tantas coisas, eu só ando ocupada porque eu faço isso, eu faço aquilo, o Senhor está vendo que eu faço muito, que eu sirvo demais, que as irmãs nada, que eu fico aqui servindo, e eu faço tudo, e isso e aquilo. O Senhor, Ele não está preocupado com a quantidade de coisas que nós fazemos para Ele. O Senhor hoje está preocupado com o quanto dele está sendo acrescentado em nós. E isso só vai acontecer, irmãs, se nós tivermos uma vida de oração e uma vida de comunhão íntima com Deus. Uma vida oculta, é você e Deus. E dentro disso eu vou fazer um parêntese para contar o meu testemunho. Quando nós começamos a desfrutar do livro Mulheres Virtuosas em Construção, eu lembro que tem um capítulo lá que fala apareça no encontro. E aí eu comecei a praticar. Aparecer no encontro, preparei minha caixinha, com os meus livros, com a Bíblia, com tudo, e aí foi lindo. E aí eu comecei a praticar. Irmãs, por isso que em todo momento eu volto para a questão do nosso coração, como ele é enganoso. Aí eu comecei, no início eu marcava 20 minutos. Gente, eu marcava 20 minutos e tinha horas, no início, os primeiros dias, irmãs, eu vou ser muito sincera com você. Os primeiros dias, eu ficava já atenta. Eu terminava rapidinho. Era uma correria que de fato, eu não estava nem tocando, nem conseguindo ter esse momento de comunhão com o Senhor, de ouvir o Senhor, de falar e de ouvir Ele, e de realmente tocar no que aquela palavra me dizia. Eu ficava nervosa que o celular o despertador tocasse para bater a meta do meu dia ali. Mas aí eu continuei praticando. No início era desse jeito mesmo, era marcando esse horário completo. Aí eu continuei praticando. Irmãs, hoje eu cheguei no momento que eu consigo passar para a honra e glória do Senhor horas e horas na comunhão com o Senhor. Tempo de qualidade. Eu não quero dizer que os 20 minutos são inadequados. A questão aqui não é essa. Se os 20 minutos forem usados de fato, com qualidade, você consiga ter comunhão com o Senhor, exercitar seu espírito e conseguir falar e ouvir o Senhor nesses 20 minutos, está tudo certo. Mas comigo, as coisas começaram a fluir de uma maneira muito melhor, muito mais edificante, quando eu comecei a valorizar e a usar esse tempo com qualidade, sem essa correria, sem esse desespero de cumprir tabela, tem a leitura bíblica anual e tal, mas sem essa correria, o Senhor, Ele espera de todas nós que nós possamos priorizar a pessoa dele. E que tipo de mulher seria eu se eu não consigo nem ter um tempo de qualidade com o meu Senhor? Não dá, não é. Aqui a gente já está no momento em que a gente tem que falar as coisas assim de forma muito aberta para que a gente entenda o senso de urgência das coisas. Eu não vou ser essa mulher que agrada segundo o coração do Senhor e que faz a sua vontade se eu for uma mulher que não dedica tempo de qualidade com o Senhor. Se eu não for uma mulher de oração, acontece isso, acontece aquilo, um monte de coisas acontecendo ao nosso redor e você não para um minuto para orar, para interceder, para ir diante do Senhor. Mas é rápida em agir. Nós, mulheres, nós somos muito rápidas em agir. A gente já tem logo, vamos lá, vamos resolver. A gente já tem logo, vamos, ação. A gente já tem isso faz parte da nossa humanidade. Mas o que o Senhor está nos mostrando é que essa mulher, segundo o seu coração, é uma mulher que, antes de todas as coisas, ela para e ela ora ao Senhor. E só assim, cultivando esse tipo de vida, é que essa mulher vai estar apta para cumprir o plano de Deus. O plano de Deus, ele não se limita a você, não se limita a mim. Nós podemos ser o ponto de partida onde nós estamos. Se no meu trabalho eu sou a primeira pessoa que recebeu o Senhor, que sou evangélica, então eu tenho uma responsabilidade ali naquele ambiente. Se na minha família também é desse jeito, eu tenho uma responsabilidade ali, nos ambientes onde a gente convive. E aí o Senhor, Ele nos diz, isso aí não se esgota em você, o meu plano não termina
em você, na sua salvação completa, em tudo isso. Não, é para alcançar outras pessoas. E aí a gente vê que o foco de Deus não são coisas, objetos, nem coisas materiais, nem o tanto de coisa que a gente faz. Mas o foco de Deus são as pessoas. E é por isso que hoje nós estamos sendo encorajadas a praticar a rede de cuidados. Que não é uma coisa que vai, não é um movimento que vai ficar restrito a um grupo de pessoas. Apenas um grupo de irmãs, um grupo de jovens, um grupo do pessoal do Avança Jovem, do Ministério de Mulheres, que vai praticar a rede de cuidados. É a direção que o Senhor tem dado para a sua igreja hoje. Rede de cuidados. E nós precisamos ser sérias diante do Senhor e bem diligentes em praticar o que Ele está nos direcionando nesse momento. A rede de cuidados é algo prático. Talvez você olhe para a sua vida e você diga assim, eu não me considero uma pessoa apta, eu me considero uma pessoa muito aquém do padrão do reino do Senhor, eu ainda preciso crescer mais, eu ainda preciso isso, preciso aquilo e aquilo outro. Só que o Senhor está dizendo para você mesmo, você que está aí agora, Ele está dizendo para você, a rede de cuidados é para você praticar. E aí você pode pensar, mas eu não consigo cuidar de tanta gente, não tem como, isso não vai dar certo, eu não consigo. Realmente, você não consegue. É o Senhor em você. É o poder do Espírito em você. E eu tenho certeza que se nós orarmos ao Senhor e formos diante dele, o Senhor ele vai nos mostrar, pelo menos uma pessoa. Irmãs, a gente não precisa ficar esperando coisas mirabolantes, coisas grandiosas demais. Eu quero uma conversão de tantas e tantas pessoas e isso. Não, é coisa simples mesmo. Eu creio que o Senhor vai dar uma pessoa, pelo menos, para você cuidar. E aí vai pesar sobre você essa responsabilidade. Hoje, daqui a pouco eu vou ter que sair daqui, porque nós aqui em Natal, nós estamos praticando a rede de cuidados. E o nosso horário hoje é 8 horas. Então, o que é que acontece? Nessa rede de cuidados, são pequenos grupos. Hoje a gente vai usando os meios que nós temos. Estamos numa pandemia, então não tem como cuidar do povo. Vou ficar aqui em casa mesmo. Não, irmãs, é desse jeito mesmo. Com o que você tem hoje. Você tem um celular? Tem. Você tem uma rede social? Tem. Você tem um número aí de algumas pessoas, de algumas mulheres que você conhece, vizinho, família, está no grupo da família? Tá. Então, é desse jeito mesmo. Você vai orar ao Senhor e você vai pedir para Ele, Senhor, me mostra uma pessoa para eu cuidar. E na hora que o Senhor te mostrar, que Ele vai mostrar, você busque graça e misericórdia, se alimente da palavra e supra essa pessoa que Ele te mostrar. E aí, fazendo assim, fazendo a vontade do Senhor, você será essa mulher. E o Senhor vai olhar e nessa era ele vai poder dizer, Neide, Indalva, Célia, Sueli, Jusce, Jéssica, você é uma mulher segundo o meu coração, porque você faz a minha vontade. Então, amadas irmãs, a palavra hoje ela é bem prática e requer de nós atitude. Acho que hoje em dia nós não estamos mais, nós não temos tempo, a verdade é essa. Nós não temos nem mais tempo para brincar de vida da igreja ou para levar as coisas de forma superficial, tanto faz. Se eu não for numa reunião, tanto faz. Se eu não ler a Bíblia hoje, tanto faz. Se eu não orar hoje também, tanto faz. Não tem problema não, porque eu tenho não sei quantos anos pela frente. Será, irmã? Será que você tem esses tantos anos pela frente? Será que eu tenho o dia de amanhã pela frente? Eu não sei. Eu realmente não sei, ninguém sabe. Então, o tempo é hoje. E o Senhor ele está nos dando uma direção. Vamos acolher, receber com muita simplicidade, com muita pureza em nosso coração. Falar do Senhor hoje. Falar profético. Ficar cada vez mais próximas do mover
de tudo aquilo que edifica, e cada vez mais distante dos tantos barulhos desse mundo que não edifica. O mundo está um caos, as pessoas estão angustiadas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. E a palavra diz isso. Mas nós temos pastor. O nosso pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos disso. Então, o nosso viver não pode ser um viver igual ao das pessoas no mundo. E, além disso, a gente não pode se contentar apenas com a nossa situação. Eu tenho o Senhor e está tudo certo, minha vida está linda, eu estou trilhando minha carreira cristã e está tudo bem. Irmãs, não é isso que o Senhor tem nos ensinado. O que o Senhor tem nos mostrado é que nós precisamos praticar o amor, e é Ele mesmo. É viver esse amor em realidade, não da boca para fora, não de um jeito condicional, que depende muito do que o outro faz por mim, da maneira como o outro é comigo. Mas vamos olhar as coisas com a ótica do Senhor. Todos os dias eu tenho aprendido a orar diante do Senhor e a dizer para Ele: Senhor, me dá um coração limpo e puro. E todos os dias eu digo isso ao Senhor, peço isso ao Senhor. Senhor, me dá um coração limpo e puro, porque até mesmo quando eu quero fazer algo para te agradar, algo positivo, algo que aos meus olhos é algo que é bom, que é legal, mesmo quando eu quero fazer isso, eu preciso que não seja a Jéssica fazendo, ou vendo, ou pensando, ou sentindo, mas seja o que o Senhor determinou. Então, para isso, o meu coração precisa estar alinhado com o dele. Só assim a gente cumpre a vontade do Senhor e, finalmente, eu creio que todas nós seremos consideradas pelo nosso querido Senhor, pelo nosso querido Deus, essas mulheres. Isso é possível e isso é para cada uma de nós. Então, que o Senhor abençoe cada uma de vocês, o Senhor fortaleça e continuem, perseverem, porque é tribulação, em meio à tribulação, nós temos visto isso. Nós não vamos ter folga, não, em meio à tribulação, mas nós, todas que perseverarmos, nós seremos vencedoras. E é por isso que nós estamos aqui. Senhor abençoe cada uma de vocês e vamos juntas completar essa nossa carreira. Amém. Amém, minhas amadas. Antes de começar o compartilhar, eu vou pedir para nós tirarmos logo a foto, porque Jéssica vai sair durante o compartilhar, porque ela tem o compromisso, né? Como ela acabou de falar. Então, nós vamos tirar logo a nossa foto, para Jéssica poder sair na foto, né? Com a gente. Aleluia. No 3, hein? 1, 2, 3. Amém. Senhor Jesus. Então, vamos iniciar aqui o nosso compartilhar com Neide. Aleluia, Neide. Amém. É uma palavra muito rica, né? Muito rica. Ela começou falando, Davi fazia a vontade de Deus. Por isso ele era reconhecido por Deus. Nós também precisamos fazer a vontade de Deus. Ela falou, o primeiro ponto, reconhecimento. Não somos nada, né? Mas o Senhor nos considera grande coisa. Ela falou arrependimento, uma mudança de pensar. Romanos 12, 2, que fala: e não vos conformei com esses séculos, mas transformáveis pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, de fato, como a irmã Jéssica compartilhou, não devemos nos conformar com as coisas desse mundo. Devemos pedir todos os dias ao Senhor uma renovação de mente, que o Senhor possa realmente nos renovar todos os dias. Ela falou confissão, atitude de confessar. Quando a gente errar, temos que realmente vir do Senhor e confessar os nossos pecados, que Ele é fiel para nos perdoar. E no finalzinho ela falou, a vontade de Deus é saber o quanto dele
está acrescentado em nós. Então, não é o quanto a gente faz para o Senhor, mas é o quanto do Senhor está sendo acrescentado em cada um de nós. Realmente que todos os dias mais do Senhor seja acrescentado em nosso espírito, para que a gente possa fazer a vontade do Senhor. Jesus é o Senhor. Amém, isso mesmo, Neidinha. Minha sogra! Pode falar. Fale mais perto do celular. Senhor Jesus, né? Nós agradecemos hoje por essa grande palavra, né? A gente vê que o nosso Deus, a gente tem que servir ao nosso Deus com o nosso coração. Não servir pela vontade própria, de qualquer jeito, né? Pelo que a irmã falou aí, a irmã Jéssica falou, eu entendi isso, que a gente tem que servir ao nosso Deus obedecendo, ver o que é que o Senhor fala para nós, para que a gente possa praticar, para quando Ele voltar, nos encontrar fazendo assim, na obediência a Ele, né? Senhor Jesus, que a gente possa ser obediente e seja obediente até o fim, para que a gente possa ouvir o falar de Deus e ser praticante desta palavra, né? A palavra profética entre dentro da gente, que a gente guarde essa palavra, que a gente também possa praticar com obediência, ver o que é que Deus quer com a gente e a gente seguir, e não ficar olhando para trás, para um lado, para o outro, desviando, como Gabriela chegou aqui, já me desviou. Senhor Jesus. Aí a gente tem que ser obediente para que a gente seja essas mulheres praticantes da palavra de Deus e tenha obediência a Ele. Diga que eu estou ocupada, Gabriela. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos usar da maneira que o Senhor quiser, como o Senhor querer, e a gente possa ser esses canal usado pelo Senhor. Oi, eu gostei muito da palavra da irmã Jéssica, nem conhecia mais a irmã Jéssica. Senhor Jesus, mas Deus continua nos abençoando e abençoe a irmã Jéssica cada dia mais. Senhor Jesus, palavra, minha filha, de salvação, a gente ouviu hoje pela irmã Jéssica. Eu já não me lembrava mais dessa irmã. Senhor Jesus, me perdoe. Mas eu não lembrava. Mas sabe o que é que Deus faz com a gente? Botou a irmã Jéssica hoje no canal para falar para nós. A gente tem lembrança dela, né? Disse, irmã Jéssica. Quando eu vi anunciar quem era que ia compartilhar, eu disse, essa irmã Jéssica eu não conheço não, meu Deus. Mas amém por isso. A hora certa, atender o chamado do Senhor para nós renovar nossas mentes entre irmãs. Senhor Jesus. Gostei muito da palavra. Obrigada. Amém, minha sogra. Amém. Aleluia. Mãinha. Amém. Amém. Também gostei muito da palavra, viu, Jéssica? Que Jesus continue te abençoando mais e mais. É, uma mulher segundo o coração de Deus, né? É isso aí mesmo, né? Deus, ele escolheu cada uma de nós, né? Para poder fazer a vontade dele, né? Ouvir a palavra dele e praticar. E não só guardar essa palavra para nós, né? Mas também levar, né? Para as outras pessoas, não é isso? Como a irmã falou, né? Hoje nós estamos passando por essa fase, né, de pandemia, não é isso? Mas nem isso pode nos deter a levar a palavra de Deus para as outras pessoas, né? Porque hoje nós temos os meios, né? Os meios das redes, não é isso? Das redes sociais, que é de comunicação. Então, nós temos que ir ali diante dessas comunicação e levar o Senhor para as outras pessoas, cuidar daqueles que estão lá adiante, né? Precisando da palavra de Deus, né? E da força, ó Senhor Jesus, porque Ele nos escolheu, ó, Ele nos escolheu para fazer a vontade dele, não é isso? Então, nós temos que
ouvir e praticar. Senhor Jesus, porque é fazendo assim que nós vamos crescendo, né? Crescer em vida e também amadurecer até o dia em que ele nos, né, nos recolher. Ó, eu gostei muito dessa palavra, Jéssica, viu? E a irmã, eu creio que a irmã está crescendo mais e mais aí de Natal. Ó Senhor Jesus! E nós também estamos aqui em Santo Amaro também crescendo e também as irmãs nos alimentando de cada lugar, de cada cidade, de cada estado, porque o Senhor está mandando, não é isso? É Jéssica, é a irmã Conceição, é a irmã Mara, é outras irmãs lá adiante. É Ruth, que está lá de Santa Catarina, e cada uma irmã também está cuidando de nós, e nós também estamos cuidando das irmãs e cuidando também de outros irmãos que está também necessitando desse falar e dessa palavra. Muito obrigado, Senhor, e muito obrigado, Jéssica, pelo dia de hoje, por essa palavra. Amém. Amém. É isso mesmo, maninha. Su! Ó Senhor Jesus, realmente o Senhor te usou, viu, minha amada, viu, Jéssica? Ó Senhor Jesus, quando ela falou ali a questão, né, da gente confessar, ó Senhor Jesus, precisamos todo momento estar nos confessando diante do Senhor, porque a todo momento nós erramos, pecamos, falhamos, então nós precisamos realmente confessar. Quando a gente confessa diante do Senhor, a gente realmente é iluminado, né? Porque o Senhor ele vai nos iluminar e nos leva ao arrependimento. Ó Senhor Jesus, muito rico. Então, ela tocou também na parte que fala, o foco de Deus é as pessoas. Ó Senhor, é a maior necessidade de Deus hoje aqui na Terra, é as pessoas. Você quer agradar o coração de Deus? Cuide do bem mais valioso que Deus tem, que é as pessoas. Ó Senhor Jesus. E até mesmo quando a gente cuida de alguém, aí que a gente vai ver o quanto de Deus já cresceu em nós. Porque de nós mesmos, nós não conseguimos cuidar de ninguém. Porque às vezes nós somos muito egoístas. Ó Senhor Jesus, então nós precisamos amar as pessoas. Eu preciso amar as pessoas, né? Como ela falou, essa questão de rede de cuidado. Essa questão de rede de cuidado aí é uma oportunidade que Deus ele está nos dando. Alguém cuidar da gente e a gente cuidar de alguém. Então, é o agir de Deus na nossa vida, né? Um Deus de misericórdia para com cada um de nós. Precisamos também pregar o evangelho para a gente mesmo, né? Diante ali do Senhor, a todo momento, e estar realmente pregando para nós também, renovando a nossa consagração diante do Senhor, para que em nós realmente crie um coração segundo o coração de Deus, um coração de uma mulher que agrada a Deus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãs. Amém, Senhor Jesus. Ritinha! Amém, amém, minha amada irmã Jéssica. Olha, nessa noite eu me lembrei da viagem da gente para Aracaju. Quando você estava falando aí, eu lembrei. Desde você e eu ainda solteira, dentro daquela. Que maravilha te ver de novo falando. Glória a Deus pela sua vida, uma palavra muito, muito edificante. Assim, sem dúvida, quando a gente fala de Davi, tem muitos que questionam, né? Como uma pessoa daquela que fez tantas guerras, matou tantas pessoas, era conforme o coração de Deus, né? E as pessoas não entendem o porquê, né? E nessa noite eu achei interessante que quando você começou, você falou logo a característica principal que o Senhor, que ganhou totalmente o coração do Senhor em Davi, que foi fazer a vontade dele, né? Quando é que a gente cresce? Quando a gente faz a vontade de Deus. Mas como é que a gente consegue fazer a vontade de Deus? E aí você descreveu em vários pontos, né? Vários pontos importantes para a gente fazer a vontade de Deus. Primeiro, para a gente fazer, a gente tem que ouvir ele falar o que é que ele quer, né? A gente precisa ouvir o que o Senhor quer para a gente poder fazer a vontade dele. Porque se a gente for pelo nosso coração, a gente não vai fazer conforme a vontade dele. E cada dia que a gente se aprofunda mais nas orações, né? Eu achei maravilhoso como você falou,
trilhar o nosso coração conforme o coração de Deus. Como é que a gente trilha? Como é que o Senhor pode trilhar nosso coração junto com o dele? A oração é algo maravilhoso. Eu acho que eu me aprofundei muito, muito, muito no coração de Deus quando eu comecei a orar bastante. Quando eu transformei esse dom que o Senhor tinha me dado desde o início, antes de conhecer a vida da igreja, ainda na religião, eu tinha muito amor por orar, que eu me sentia muito bem. E aí, quando eu conheci a vida da igreja, que eu conheci realmente como orar, né, a gente vai aprendendo como orar ao Senhor, o Senhor vai nos ensinando, através do Espírito Santo, como orar. E aí foi nesse momento que eu tive esse momento de comunhão com o Senhor, esse aprofundamento que você falou, né, de testemunho que você deu, da experiência que você teve. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca, mais a gente consegue ouvir o que o Senhor quer de nós, né? E aí o que foi que aconteceu com minha experiência? O Senhor me lembrou minha experiência em relação à rede de cuidado. Hoje eu ouço essa palavra de rede de cuidado, mas eu já tenho alguns anos que eu faço essa rede de cuidado não pela minha vontade própria, porque minha vida sempre foi muito corrida, e eu pedi sempre a Deus que eu colocasse Ele em primeiro lugar em todas as coisas na minha vida. E aí, o que é que eu fiz? O que é que o meu coração sossegava quando eu sabia que eu estava cuidando de pessoas, quando eu estava evangelizando, né? Mesmo indo nas reuniões, eu achava que faltava algo. E aí, o que foi que aconteceu? Eu queria dividir aquela palavra com as pessoas. E aí eu comecei, como você falou, com uma, depois com duas, com três, e aí eu fui alimentando, alimento diário, dias mais sábios, tudo. E hoje, o Senhor, como você falou, o Senhor vai vendo que você pode cuidar demais. E aí o Senhor vai te dando. Não que você vai pedindo, vai aparecendo. E, por fim, apareceu para mim uma situação muito, 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 que eu digo a você que foi um presente de Deus. Um pastor da religião me viu no grupo do Alimento Diário e me colocou em um grupo dele, né? Para que eu pudesse estar evangelizando as pessoas que estavam na religião dele. E aí eu vi ali, eu tomei um susto, achei muito, muito pesado, né, para mim. E aí eu tive comunhão com os irmãos da igreja. E aí os irmãos da igreja disseram, não, eu junto com os irmãos da igreja, a gente vai conseguir, né? Tá alimentando essas pessoas. E hoje, irmãs, eu posso dizer a você, quando você fala assim, você não precisa ganhar muitos, né? Então a gente espera assim a alegria imensa quando é um, né? Mas, irmãs, eu tive um presente tão grande esse ano. A gente conseguiu mudar toda uma congregação, né? Uma congregação inteira se voltou para a vida da igreja. Então, é maravilhoso, foi algo de muitos anos trabalhando, e rede de cuidado, com certeza, é de Deus. Está no coração de Deus, isso é muito positivo, que sirva como uma forma de estar ajudando as irmãs a se firmarem nessa ideia, amadurecerem e praticarem. Comece com um, comece com dois, e já já você vai ver uma rede de cuidados muito positiva. A nossa igreja aqui de Santo Amaro já está vendo frutos desse apacentamento que a gente já ganhou, irmãos de Madre Deus, né, que estão congregando com a gente, e já querem se mudar, tá, Jéssica? Já está se mudando para Santo Amaro, porque amou a vida da igreja. Então, a rede de cuidado está no coração de Deus. Quer ser uma mulher de Deus, fazer a vontade de Deus, vai evangelizar, use a rede social, use seu celular, não pare tempo para fazer besteira no celular, pregue a palavra e você vai ver frutos maravilhosos do Evangelho. Jesus é o Senhor. É isso mesmo, Ritinha. Amém. Irmã Conceição! Amém. Amada Jéssica, que palavra maravilhosa. Você iniciou citando Davi, o rei Davi, aquele que tinha um coração que agradava a Deus. Ele agradava porque ele fazia a vontade de Deus. E ainda mais, ele reconheceu
identificou seu estado de vaso limitado, como todos nós somos limitados, né? E você também enfatizou o fato de precisarmos estar alinhados com Deus, estarmos alinhados com Deus. Outro fator importante que eu vi foi o reconhecimento, o arrependimento e a confissão. Conhecer, arrepender e confessar. É muito importante que a gente se arrependa, que confesse e que tenha uma oportunidade de pensar diferente. Ao pensar diferente, nós vamos estar em crescimento. Porque você ainda citou, Senhor, não quero me conformar com esse século. Quero ser renovado, ter arrependimento cabal, acabar com o egoísmo, falta de empatia e a renovação, principalmente, da mente. Rasgar o coração diante de Deus. Isso nós precisamos fazer. Senhor Jesus, Deus, em sua soberania, Ele habita em cada um de nós, né? Ele vai nos empoderar com a sua palavra. Aí você ainda perguntou qual a vontade de Deus hoje? Qual é a vontade dele? Então, que nós possamos fazer a vontade de Deus hoje, na vida de oração, na vida de comunhão, priorizar a comunhão com o Senhor. Nós precisamos disso, ter uma comunhão de qualidade. Não é uma comunhão que a gente começa aqui 2 minutos e sai correndo. Mas precisamos ter aquela comunhão onde nos derretamos diante do Senhor. Porque o foco dele são as pessoas, né? Ser diligente, praticar o que o Senhor está nos mostrando, nos ensinando, né? Praticar em realidade, com o coração todo o tempo alinhado ao coração de Deus. Perseverar. As tribulações chegam, estão vindo, mas nós somos aqueles que não desistem no meio do caminho. Nós somos perseverantes, e perseverando e alinhando a vontade do Senhor, está alinhado com Ele. Amém. Amém. Tânia. Amém. Jússi, passe aí que a bateria aqui está caindo, vou pegar o carregador, senão não dá tempo. Aí Amém, amém. Edilene. Amém, minhas irmãs. Jesus é o Senhor. Jéssica amada, saudades. Que palavra maravilhosa. Ó Senhor Jesus. O Senhor, ela falou aqui, né, que nós somos a mulher segundo o coração de Deus. E Davi era segundo o coração de Deus. Assim como Davi era uma pessoa que tinha cometeu vários erros, né? E assim somos nós. Éramos nós cometemos muitos erros, mas hoje, graças ao Senhor, nós estamos na presença do Senhor, né? Buscando ser essa mulher de coração, né? Segundo o coração de Deus. O Senhor quer que o Senhor vê em nós essa mulher, né? E que nela situa ali os itens, né? Que é o reconhecimento, o arrependimento e a confissão. Precisamos reconhecer, né? Quem somos, né? Quem somos e com quem estamos, né? Que nós estamos com o Senhor Jesus. E o arrependimento, precisamos nos arrepender todos os dias, né? O Senhor quer que nós nos voltemos a Ele e reconheçamos o que nós pecamos e está voltado com o coração a Ele. E confessar, né? Confessar é ser sincero com Deus, a gente ter um coração sincero com Deus, porque Deus sonda os nossos corações e para Deus ninguém mente, né? Senhor Jesus. Ela botou aqui também que não podemos ter uma vida superficial. Senhor Jesus, realmente. A gente não podemos ter uma vida de aparência com o Senhor, porque com as pessoas aí fora a gente pode até ter,
mas com o Senhor ninguém pode ser superficial, que o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor Jesus. E também que nós não venhamos se conformar com as coisas deste mundo. O mundo aí fora quer nos moldar a ele, ao mundo, esse mundo agora, né? Mas nós não se conformamos com este mundo. Nós temos que se conformar com a transformação da nossa mente para que seja a perfeita e boa vontade do Senhor para conosco. Cada dia mais que o mundo queira mostrar ao contrário, a gente conhece a verdade, que é Cristo, e a gente conhece o caminho que a gente deve andar, né? Não segundo os homens, mas sim segundo o coração de Deus. Aleluia. Né? E Deus hoje, qual é a vontade de Deus hoje? O Senhor está preocupado, né? Não está preocupado o quanto ele está acrescentando a nós. Não, então, ele quer cada dia se acrescentar mais a nós, para que nós venha tornar essa mulher segundo o coração dele, Senhor Jesus. E hoje precisamos seguir mais o Senhor, né? De coração puro. Não adianta a gente querer fazer muita coisa e não ter um tempo assim preparado para Deus. Às vezes a gente quer cumprir muitas metas, fazer muitas coisas para o Senhor, mas será que o Senhor está ali, onde a gente quer, nem Jéssica falou, que a gente quer cumprir muito horário, fica aquela turbulência na nossa mente, eu quero fazer isso, hoje eu vou fazer isso, eu vou entrar nisso amanhã, eu vou entrar nisso hoje. Então, a gente temos que estar com o coração sempre voltado para Deus, que sempre o Senhor vai nos preparar esse tempo e organizar a nossa mente. Senhor Jesus. Amém. Aleluia, irmãs. Amém. Tânia. Amém, minha amada. De fato, assim, uma palavra, né, edificante. O Senhor pôde usar a Jéssica poderosamente nessa noite. É segundo o coração de Deus, ela faz a vontade de Deus, ela é guiada pelo Espírito, ela é prática e ela é ativa. Senhor Jesus, ela sabe que é vaso limitado e pode ser muito útil ao Senhor. Ela pode cuidar de pessoas e ganhá-las para o seu reino. Sabemos que não é fácil, né? Mas precisamos, de fato, apacentar, precisamos, de fato, pregar o Evangelho. Para isso, precisamos primeiro buscar, né? Estar alimentadas, orar, né? Pedir a Deus, né? Força a cada dia e nos alimentar. Precisamos, de fato, separar esse tempinho, né? Um tempo com qualidade, que a irmã falou aí, né? Que na questão do tempo, contou a experiência dela, e eu dei muita, estava aqui rindo, né? Porque eu já passei por essa situação de cronometrar, pegar a Bíblia para ler e tá ali, né? Você vai fazer o estudo da Bíblia, você vai fazer ali a leitura diária, você vai ler correndo ali para marcar e dizer, hoje eu li, entendeu? Então, realmente, buscar esse tempo com qualidade na presença do Senhor, para então, sim, né, poder cuidar das outras pessoas. Então, que o Senhor possa, de fato, né, nos dar esse coração limpo, esse coração puro, para poder estarmos aptas, né? Sabemos que é tudo guiado pelo Espírito Santo de Deus. De nós mesmos não conseguimos, não podemos nada, não faremos nada, mas guiadas pelo Espírito Santo de Deus, com certeza alcançaremos o alvo do Senhor, que são as pessoas rumo ao reino. Amém. Amém, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Aleluia. Irmã Fátima. A irmã Fátima vai compartilhar para a gente? Hoje eu acho que ela só vai ouvir. Que ela chegou agora, tá fazendo umas coisas, ela me disse. Ah, pronto, viu? Tá certo. Então, Ivone.
Amém, amada. Jesus é nosso Senhor. Graças ao Senhor pela essa palavra. Também gostei muito. Foi uma palavra assim muito muito rica, né, nessa noite, né, por meio da irmã Jéssica. Ela já saiu, né, mas eu fiquei muito feliz, né, dizer para ela que fiquei muito feliz de vê-la. Graças ao Senhor. E eu não sei se ela lembrar de mim, né? Mas eu lembrei dela assim quando você postou, né, a irmã que ia compartilhar hoje, e que maravilha. E graças ao Senhor, uma palavra muito encorajadora para nós irmãs, né? E a gente só ouvia falar de Davi, né? O homem, né? Davi segundo o homem segundo o coração do Senhor, de Deus. Mas hoje também o Senhor quer mulheres, né? Mulheres segundo o seu coração. E quando ela perguntou assim, né? Como nós nos sentiríamos, né? O Senhor falando para nós que nós somos essas mulheres segundo o coração dele. Que maravilha! E nessa noite o que ela falou aqui realmente, né, para a gente poder assim, praticar, é prático, né? A palavra do Senhor é prática, Senhor Jesus. E quando ela falou dos itens, né, do reconhecimento, do arrependimento e da confissão, realmente precisa estar presente na nossa vida, Senhor Jesus, e que a nossa vontade também, né, ela deve estar alinhada à vontade do Senhor, ao coração do Senhor. Louvado seja Deus, né? E ter também esse momento. Eu pensei muito em mim, que eu preciso, né, ter esse momento de qualidade com o Senhor. Eu tenho orado, né? Às vezes a gente tem um momento, mas eu preciso ter esse momento de qualidade, esse tempo, dedicar. Na verdade, é dedicar mais tempo com o Senhor, né? Tanto para falar com Ele e também ouvi-lo. E muitas vezes, no nosso dia a dia, na nossa correria, muitas vezes, não dá aquele tempo, né, da gente tanto falar para o Senhor, como também poder ouvi-lo, Senhor Jesus. E dedicando esse tempo para o Senhor, é dessa maneira que vamos estar aptos a cumprir o plano de Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãs, que palavra maravilhosa. E também com a rede de cuidado. Essa rede de cuidado, o Senhor continua falando para nós, né, atual, de fato, é cuidar de pessoas. Que o Senhor tem falado para nós, diante dessa rede de cuidado que nós precisamos praticar. Senhor Jesus, de fato, é do coração de Deus. É cuidar de pessoas, né, sermos cuidadas também, porque quando cuidamos de pessoas, também estamos sendo cuidadas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o tempo é hoje, né? Quando ela falou ali que, de fato, o tempo, ele está, né? O tempo é hoje, o tempo é agora, porque a vinda do Senhor está próxima, né? Senhor Jesus, não há mais tempo, a gente tem por dizer que hoje dá para desfrutar do Senhor, amanhã não, Senhor, agora não, do nosso jeito, da nossa maneira. Oh, Senhor Jesus, de fato não. Hoje tem que ser, o tempo urge, né? Então tem que ser hoje, tem que ser agora, né? Buscando esse Senhor. Então eu pude ver, irmãs, que de fato é para a gente ter uma intimidade com o Senhor. Está mesclada com Ele, né? Está envolvida com as coisas dele. Ó Senhor Jesus, nesse tempo de hoje, nesse tempo atual, de fato, o Espírito está 7 vezes intensificado para o nosso desfrute. Amém, Jesus, nosso Senhor. Também quero dizer à irmã Sindalva que eu estou muito feliz de poder vê-la nessa noite, também estava com saudade. Jesus continue abençoando, irmãs. Amém. Amém, aleluia. Consuelo, você vai compartilhar, Consu? Vou sim. Senhor Jesus. Ivone, realmente é como você falou, né? Nós precisamos estar envolvidas com as coisas do Senhor, né? Precisamos estar mesclados com o Senhor, com esse coração realmente atado ao Senhor, né? Senhor Jesus, né? Esse versículo que a irmã citou, não vos conformeis com esse século. É um versículo assim que eu sempre levei muito a sério, né? Um dos versículos que eu sempre levei muito a sério, quando o Senhor fala isso, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformados pela renovação da vossa mente. Então, Senhor Jesus, a gente vê que o Senhor, ele é aquele que ele está sempre cuidando, né? Cuidando de nós, de tal maneira assim que hoje a irmã falou para nós a nossa necessidade, porque muitas vezes realmente a gente se pega, né? Como a Tânia falou, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, aí a gente fica correndo para poder dar conta de tudo, para tipo que um desencargo de consciência, eu vou dar conta de tudo, que aí eu vou me sentir bem, né? Eu vou estar em paz, porque eu cumpri, né? Tipo,
você bater um ponto, uma carga horária, tipo assim. Mas o Senhor realmente é aquele que se agrada primeiro de nós, né? E depois do nosso serviço, né? Senhor Jesus. Então, eu pude ganhar realmente quando Jéssica falou ali que ela, todos os dias, ela ora ao Senhor, pedindo ao Senhor um puro coração, uma consciência limpa, um puro coração. Então, a gente vê que há essa necessidade de todos os dias a gente fazer isso diante do nosso Senhor, porque a gente reconhece, quando fazemos isso, a nossa fragilidade, né? E outro versículo também que me ganha muito é aquele que fala que buscar em primeiro lugar o reino, né? Que as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor Jesus, né? Então, essa mulher, segundo o coração de Deus, ela está sempre buscando em primeiro lugar as coisas do Senhor. Em tudo que ela vive, em tudo onde ela está, né? Então, ela vê o Senhor, né? Ela consegue ver o Senhor em todas as coisas. Não importa se é coisa positiva, não importa se é coisa negativa, mas vê o Senhor, né? Vê que o Senhor está ali presente, que o Senhor quer que você tenha alguma experiência. E aí, quando a gente consegue tocar, é porque realmente a gente está buscando, em primeiro lugar, né, as coisas do reino. E o Senhor depois, né, ele acrescenta para nós todas as coisas da nossa necessidade, né? Senhor Jesus. Então, eu fiquei muito, muito feliz por poder ouvir essa palavra essa noite, né? Louvo a Deus, porque eu vi Jéssica, né? Quase que crescer, né? Não peguei criança, né? Mas vi, então sinto um prazer, assim, sabe? Uma alegria, assim, muito grande. Poxa, uma satisfação, assim, me dá uma largueza, assim, no coração de alegria tão grande em ver que eu vi, assim, uma menina, sabe? Se desenvolver e aprender, né? E aprendeu, vi muitas dificuldades na vida dela e tudo, muitas coisas que ela passou. E aí hoje eu estou vendo, né, ela feliz, né, compartilhando dessa maneira. Então, ela buscou em primeiro lugar o reino e as demais coisas lhe foram acrescentadas. E eu fico feliz, eu sou feliz junto com ela, né? Então, eu louvo ao Senhor por essa palavra dessa noite. Fico muito feliz, né? Louvado seja o Senhor por cada uma de nós. Amém, minhas amadas irmãs. Aleluia, né? Esse sentimento de consuelo é o meu, Senhor Jesus. Jéssica é da minha geração, embora eu seja mais velha, mas Jéssica é da minha geração. Ela fazia parte do... Quando eu era jovem, ela era jovem, um jovem um pouco mais nova, mais jovem. Então, ela é da minha época ali, da minha época da vida da igreja. E isso me deixa muito feliz, né? Me deixa muito feliz, porque o quanto o Senhor está usando Jéssica, o quanto ela está permitindo o Senhor usar, e hoje ela nos abençoou com essa palavra, assim, uma palavra de grande ajuda. Esses 3 princípios, né, de uma mulher segundo o coração de Deus, né, que essa mulher precisa ter para reconhecer quem ela é, que eu preciso ter esses 3 princípios para reconhecer quem eu sou. O primeiro princípio é o reconhecimento. É muito difícil a gente reconhecer quem somos. É muito difícil a gente olhar para nós. Nem quando nos olhamos no espelho, não conseguimos realmente perceber quem somos. Ó Senhor Jesus. Então, esse reconhecimento aqui é o primeiro passo. É o primeiro passo para que nós venhamos a conseguir, né, avançar para as outras etapas. Então, eu vou usar o exemplo lá da Bíblia, né, de Sete. Sete, ele viu a situação dos irmãos, né? Caim, o irmão mais velho, matou Abel, que era o irmão mais novo, e viveu errante. Sete, ele viu aquela situação, então ele reconheceu. Quando ele reconheceu, quando ela falou ali, né? Ele reconheceu, quando a nova geração veio, que foi o filho dele, ele já infundiu no filho, por meio do nome que ele deu ao filho, ele já reconheceu quem ele era. Então, ele colocou ali Enos, fraco, frágil e mortal. Se eu reconheço a minha condição, eu vou saber que eu sou fraca, frágil
imortal. E aí vou passar para o passo 2, que foi o arrependimento, uma mudança de mente, metanoia, mudar de mente, mudar a minha mente, mudar. Não é, como Jéssica falou, não é só questão de pecado, não é o pecado em si. Eu preciso mudar minha mente. Eu tô querendo, né, praticar algo. Samara até já começou, tô lendo um livro com ela. Eu tô lendo esse livro aqui com ela. Já estamos já no meio do livro, né? O Milagre da Manhã. E Samara já começou a praticar sozinha, primeiro que eu. Ela já está praticando o Milagre da Manhã e eu ainda não. Mas por quê? A mente dela é mais fresca, é mais fácil de ter uma mente transformada. E eu, macaca velha, já com muita coisa na mente, com muita sujeira, muita coisa para limpar, para tirar, né? A gente vai caindo naquela rotina, naquele costume. Para mudar o costume, dá muito mais trabalho. Então, eu preciso me arrepender, mudar a minha mente. Ir ao Senhor, a Jéssica falou assim, ó, precisamos ter ação de ir ao Senhor e pedir para Ele transformar o nosso modo de pensar. Eu não posso mais me conformar, como fala ali com Romanos 12, eu não posso me conformar, eu quero uma mudança de mente. Então, eu preciso ter essa ação para poder praticar o terceiro passo, né, que é a confissão. Quando eu me arrependo ali, que eu tenho uma mudança de mente, eu abro o meu coração. Aí, Jéssica, na hora que ela falou, eu até ri, né? Porque ela falou ali que Davi rasgava o coração para Deus. E eu tô na leitura da Bíblia, tá alternando, né? Crônicas, Salmos. Primeira, segunda Samuel, Salmos. Porque cada situação de Davi fazia um salmo. Davi rasgava o coração. Davi era um livro aberto. Davi abria o coração para Deus. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser essa mulher segundo o coração de Deus. Eu quero rasgar meu coração. Eu posso até achar que estou escondendo, porque eu não sei por que a mente da gente prega umas peças dessa. Porque se nós sabemos, como fala ali em Salmo 139, o Senhor sonda, Ele me sonda, me conhece. Eu vou esconder o que é do Senhor? Se antes de eu falar, só antes de eu pensar, o Senhor já sabe o que é que eu vou pensar. Eu vou esconder o que do Senhor? Então, eu preciso aprender a confessar, mostrar minhas fraquezas, me arrepender como Davi, ó Senhor Jesus, e avançar, porque o foco de Deus não é as coisas que eu pratico, o foco de Deus não é as coisas que eu posso fazer para Ele, não é as coisas que eu posso conseguir. O foco de Deus é as pessoas. Eu sou o foco de Deus, você é o foco de Deus. Uma mulher segundo o coração de Deus é aquela que se mantém no foco de Deus. Deus está olhando, não vamos sair do foco de Deus, vamos ficar ali nos olhos do Senhor. Se Deus está olhando para aqui, é esse encargo aqui, é para aqui que Deus está olhando, vamos para aqui. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Amém, minhas amadas. Como Jéssica saiu e ela não vai poder escolher, né, uma irmã para compartilhar, para orar, então eu vou pedir à irmã Karine para orar por essa reunião. Tá bom, Karine? Amém. Eu queria compartilhar um pouquinho, ainda dá tempo? Pode, é porque eu lhe perguntei aqui e você não me respondeu, eu te perguntei aqui no bate-papo. Karine vai compartilhar. Eu não vi, não. Eu não vi, não, Jússi. Pronto. Ó, então Senhor você Jesus. compartilha e aí vai ser rapidinho. Você já pode orar. Eu já peguei o bonde andando, né? Que eu cheguei atrasada. Corri, mas não deu tempo. Não peguei o compartilhar de Jéssica, mas pude desfrutar do compartilhar das irmãs e eu ganhei muito, né? Ganhei em vários aspectos, mas eu vou tocar mais no ponto do que a gente está desfrutando, né? Que é essa questão da rede de cuidados. E aí eu me lembrei do que, né? Quando a gente vai num médico no hospital para cuidar da nossa saúde, é horrível quando a gente chega lá e a gente se depara com um médico que não está nem aí, nem sequer lhe toca, lhe olha, lhe ouve. Isso é horrível. A gente entra de um jeito e sai pior, né? Então, hoje, as pessoas, elas estão fragilizadas, elas estão doentes psicologicamente, espiritualmente, fisicamente. E nós que recebemos essa palavra tão rica, tão maravilhosa, hoje sim a gente entende que a gente deve todos os dias ir diante do Senhor para obter esse coração puro, essa consciência limpa, não só por causa de nós. Claro, nós também, porque um dia eu estou forte, amanhã eu não estou, né? Um dia a irmã está forte, outro dia ela não está. Então, é uma cuidando da outra.
mas também porque por causa das pessoas aí fora que estão precisando desse cuidado. Então, quando a gente está trabalhando, quando a gente está na rua, quando a gente está na fila, a gente vê a fragilidade, a pressão psicológica nas pessoas, e a gente precisa, sim, estar com esse coração, essa empatia, para levar essa vida para as pessoas, porque, ó Senhor Jesus, quando elas ouvem esse falar do Senhor, elas saem melhores, né? É como a gente, quando a gente entra num hospital, numa clínica, que a gente recebe um médico que cuida de nós, a gente sai de lá feliz, mesmo não estando curada, mas aliviada. Então, hoje, nós somos esses discípulos, essas discípulas do Senhor aqui na Terra, que precisa realmente, né? O Senhor conta com cada uma de nós para uma cuidar das outras e cuidar também das pessoas. Aleluia, viu, Jéssica? Ó Senhor Jesus, saudade da irmã e muito obrigada por essa palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, rendemos graças e louvores a Ti, Senhor Jesus, pelo Senhor ter nos alcançado. Nos dá, sim, Senhor, um coração puro, um coração adequado, um coração segundo o Teu, Senhor. Ó Senhor Jesus, que tenha o olhar como o Senhor teve, Senhor, diante daquela multidão, que se compadeceu das pessoas, que teve empatia. Senhor, que possamos ser tais mulheres, Senhor, não só aí fora, mas também na nossa casa, no cuidado do nosso lar, e também, Senhor, no convívio com as nossas irmãs. Senhor, nós te louvamos por essa reunião. Continua abençoando a irmã Jéssica, suprindo ela de vida, essa jovem, Senhor, desfrutável, amável, e também de cada uma de nós aqui, Senhor, nesse ministério de mulheres. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, e te amamos, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém, minhas amadas. Eu vou encerrar aqui a gravação.